Deixa eu só aparecer ali gravando. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho força de atrito. Alguém tem alguma ideia do que é uma força de atrito? Você falou, acho que na última aula, se não me engano, que é É quando uma. tem dois objetos fazendo força contra si. Isso, mais ou menos Mais isso. ou menos Quem for isso. que vai falar? Alguém vai falar mais alguma coisa também? É uma força, a força de atrito é uma força contrária ao movimento, ok? O pneu do carro ele tem a função de aumentar a força de atrito e várias outras coisas, né? Nós só conseguimos andar por causa da força de atrito, senão iríamos ficar derrapando no mesmo local e não iríamos sair do mesmo local. Tem várias imagens aqui, né? Vamos lá. Aí, aqui vem a pergunta: o que faz com que o patinador se mova facilmente sobre o gelo? Veja que quando a pessoa vai patinar, eu não sei se vocês entendem disso, que eu não entendo nem um pouco, mas é assim, ó, o fundo é assim, né, do patins, né? Vocês dão É, para ver, a minha imagem dá para ver, né? Fica do lado de vocês, né? Isso da imagem aqui, ó. dá pra ver. Então, quando o patinador ele vai fazer força para andar, ele vira o pé um pouquinho para aumentar o atrito e dar um impulso. E aí depois ele volta a ficar com o pé na vertical para que diminua o atrito e ele possa andar cada vez mais. Mas assim, se não tivesse esse atrito, ele não conseguiria dar o impulso inicial, porque iria deslizar. Aí que você tem os pneus de um carro, né? Por que, que os pneus do carro têm que estar em bom estado? Esses desenhos são projetados tudo para aumentar o atrito, né? Por quê? Porque o atrito vai fazer com que o carro não deslize, né? Principalmente quando está na situação chuva, né? Então, esses desenhos ajudam a tirar a água debaixo do pneu e uma parte do pneu fica em contato com o solo para que haja o atrito e ele não possa deslizar. Né? Porque numa curva, você está com o carro indo em linha reta. Quando você faz uma curva, o que é que você sente aquela força centrípeta? É justamente porque o carro está em linha reta, você mudou a direção, mas por causa da primeira lei de Newton, que diz que um corpo tende a continuar no mesmo sentido, o carro vai querer ir reto. E aí você sente aquela força, né, lhe jogando como se fosse para fora do carro. Mas por que, que o carro consegue fazer essa curva? Porque o pneu, né, se tiver em bom estado, o atrito entre o pneu e o chão vai ser maior do que a força. Então o carro vai conseguir fazer essa curva. Entenderam? Entendi. Por isso que aquele pneu liso é ruim, né? Justamente. Né? Por quê? Porque, quer dizer, o pneu liso, ele faz muita diferença na chuva. Entendeu? Quando não Escorrega. está chovendo, faz diferença, mas nem tanto. É mais fácil escorregar, mas nem tanto. Na chuva, e aí é zero mesmo. É tanto que os pneus de carro de Fórmula 1 você vê que são lisos. Agora também é uma borracha especial. Né? A Fórmula 1 é uma borracha especial. O carro tem que ter uma temperatura especial, tudo certinho. Né? Tem temperatura, mede tudo para ter o maior atrito possível. Já os carros de rua, né, não existe pneu para o Nordeste, pneu para o Sul, pneu. Então eles fazem de uma forma para tentar generalizar. É, mas a maior diferença mesmo é quando chove. E aí que diminui o atrito legal e o pneu careca, o atrito fica praticamente zero. Vamos lá. É, aqui fala que pavimentou, continua falando do pneu. Aí vem falando que a força de atrito ocorre entre a superfície de contato e opõe ao deslizamento dos objetos. Ok? Alguém já empurrou um carro aqui? Alguém tem Já. carro velho? Isso.
né? Então, você sabia que, a depender do tipo de solo que você esteja, que o carro esteja, o carro ele vai ficar mais pesado ou mais leve, né? E do pneu também, né, professor? E do pneu. Se Né? tiver Por couro quê? mesmo. Porque se você aumenta o atrito entre o pneu e o solo, vai ficar mais difícil empurrar. Mas se você diminui o atrito, aí você vai conseguir empurrar com mais facilidade. Quanto mais lisa for a superfície, menos atrito. Quanto mais rugoso for a superfície, mais atrito. Beleza? Beleza. Aí aqui, não sei se dá para vocês perceberem, que o rapaz estava empurrando para a direita. Aí tem aqui uma seta para a direita, sentido do movimento. E Sim. aqui embaixo tem uma seta para a esquerda. E tem um FA, que quer dizer que é a força de atrito. Então, se você se desloca para a direita, a força de atrito é sempre o contrário ao movimento, então ela vai para a esquerda. É o sentido oposto. Se você for para a esquerda, então a força de atrito vai ser para a direita. O que é que faz com que o paraquedas funcione? O atrito com ar. O atrito com ar. O ar, ele faz atrito. Lembra que várias questões têm assim, a despreze a força do atrito, e alguns até me perguntaram, por que isso? Que a gente vai estudar depois. Lembram disso? Sim. Isso. Então é o seguinte, o ar, ele faz atrito. É tanto que se você pedalar uma bicicleta a favor e contra o vento, você vai perceber muito a diferença que faz a força do ar. Mas o que é que acontece? No paraquedas você está descendo, e aí quando você abre o paraquedas, você aumenta o atrito, né? A força de atrito, fazendo com que a velocidade diminua. Porque a velocidade diminui, porque você aumenta a força de atrito. Entendi. Beleza? Beleza. E por que que às vezes esquenta, professor? Oi? Por que que às vezes esquenta? Ah, isso aí é o atrito formado entre dois objetos, né? Não importa que objeto seja, né? Esse atrito faz com que os objetos se esquentem. Então, Isso aí já atrito faz esquentar, né? é, isso, né? Isso aí já é uma outra aula, é outra coisa. Mas assim, eu ia falar até alguma coisa, ia falar alguma coisa e me perdi em relação do dia a dia da força de atrito. Mas assim, por que que uma folha, lembra que nós estudamos, é que os objetos independentes do peso, eles caem no mesmo instante? Sim. Isso. E isso a gente estudou quando não tinha atrito. Agora, tendo atrito, você vai perceber por que é que a folha ela demora mais de cair do que uma pedra. Porque na questão do atrito, a massa e a área interferem. Então, a folha tem mais atrito do que uma pedra. Né? A força de atrito atua mais na folha do que em uma pedra. Por isso que a pedra consegue cair mais rápido do que a folha. Beleza? Beleza. Vamos lá. Então, aqui, dá um exemplo. A pessoa está empurrando essa caixa. O que é que está acontecendo? Aqui, essa parte aqui em cima de amarelo é a É a caixa. caixa. Essa parte de baixo é o solo. O solo não é liso. Veja que ele é meio rugoso. Assim como o fundo da caixa também é rugoso. Então, isso aqui, ó, esses dois objetos que não são totalmente lisos, fazem com que exista uma força de atrito. E essa força de atrito, ela interfere no movimento. É por isso que carros, motos, nós colocamos óleo dentro do motor. Por que a gente precisa colocar óleo no motor de um carro? Para diminuir o atrito. Para diminuir o atrito e a durabilidade das peças são maiores. Uhum. Porque é
como diminui o atrito, o desgaste das peças é menor. Disse, professor, que tem um motor que é magnético, que ele gira assim, se você tocar, ele já gira, porque só tem o atrito do ar. Rapaz, eu não conheço, não. Só que eu não sei se é de Magnético, carro, mas é um experimento. vou estudar. Mas sempre, eles nunca vão conseguir zerar o atrito. Sempre vai ter. Menos ou mais, mas sempre vai ter. Então aqui está dizendo, ó, quanto mais polidas, ou seja, mais lisa, menor o atrito. Quanto maior, mais rugosas, né, maior o atrito. Se for lisa, diminui o atrito. Se for rugoso, aumenta o atrito. Beleza. Aí o que é que acontece? Nós vamos começar agora a chegar numa fase para a gente calcular a força de atrito. Aí, a força de atrito, ela depende da intensidade da força de reação normal. Lembra o que é a força normal? Hum, Eu acho que sim. Isso. A força normal é a força, né? O peso nos empurra para baixo. Não descemos porque existe uma força que o solo faz sobre nós, nos empurrando para cima, que é uma força que nós chamamos de força normal, né? Não é ação e reação, mas é uma força, a força normal é uma força contrária à força peso. Lembram disso? Eu acho que sim. Isso. Então, é o que mostra a figura aqui, ó. Aqui o homem está empurrando um estante. Para baixo tem a força peso. Para cima é a força normal. Como essa estante ela está sem livros, perceba que olha o tamanho da setinha aqui, ó, da força de atrito. O homem está empurrando a estante para a direita, a força de atrito é para a esquerda. Como a estante na figura está sem livros, está mais leve, a força de atrito é menor. Aí algum elemento colocou vários livros na estante. A força peso aumentou, veja que o tamanho dela aumentou. A força normal aumentou. E porque a força normal aumentou, a força de atrito também aumenta. Ou seja, quanto maior é a força normal, maior é a intensidade da força atrito. Beleza, tá aí? Beleza. Vamos lá, né? Aí aqui vem alguns exemplos de força de atrito, né? Que são úteis, né? Por acaso. A força de atrito é útil porque se não fosse a força de atrito a gente não conseguiria andar. Ia ficar deslizando no mesmo local. Em relação aos pneus, a força de atrito é útil porque senão iria acontecer muito mais acidentes. Algumas já são prejudiciais em relação às máquinas, né? As máquinas, uma catraca passa na outra e acaba tendo o desgaste das peças, né? Aqui é um motor também que tem desgaste das peças. Agora, existem duas forças de atrito. Força de atrito estática e força de atrito cinética. Vamos lá, meu povo, vocês que já empurraram o carro. Você faz mais força para o carro sair do local ou depois que o carro sai para continuar Passar empurrando? aí para dar o ponto inicial. Isso. Aí Tudo você no início é empurra. mais difícil, né? Isso. Você empurra, o carro vai, volta, você empurra. Aí depois que ele começa a andar, você percebe que a força que você faz é menor. Por quê? Porque a força de atrito estática, que é quando é parado, está parado, ela é maior do que a força de atrito cinética. Então, se o objeto está parado, o que é que está acontecendo nela ali? Força de atrito estática. Depois que o objeto está se movimentando, é a força de atrito cinética. Qual a marcha mais forte de um carro? A primeira ou a quinta?
A quinta, né? Não. A Não. primeira. É de A carro, né? primeira. Não entendo quase nada, viu, gente? De A moto. primeira. É a Primeira. primeira. Porque o carro Ah, está parado. Então, sim. Entendi. para ele começar a andar, tem que fazer uma força maior. Então, a primeira é a marcha mais Ah, forte do entendi, que é a quinta. verdade. Que a primeira tem mais força e menos velocidade. Isso. É igual aquelas catracas É, de bicicleta, agora que eu entende? reparei. Mesma coisa. Aquela catraca grande, você Ah, consegue entendi ir a agora. ladeira com mais facilidade, porém menos velocidade. Então você não pode esquecer disso. A força de atrito estática, que é quando está parado, é maior do que a força de atrito cinética. Então, se está parado, para você colocar esse corpo em movimento, você vai ter que fazer mais força. E aí, depois que está em movimento, você pode diminuir um pouco a força que você continua empurrando o objeto. Aqui está um exemplo, né, de um paraquedas. A força de atrito, nesse caso, a gente chama de força de resistência. Mas é a mesma força de atrito, que é a resistência do ar. Né? Aí, tem uns carros que você olha. Você sabia que cada desenhozinho desse carro aqui, ó, É falo dele, pensado. às vezes a gente acha que é só para ficar bonito. Não. Isso É aí tem a pra ver aerodinâmica. com a aerodinâmica, com a resistência do ar. Né? Então, quanto maior a força de resistência do ar de um carro, mais ele fica preso no chão. Só que tem um detalhe, ele fica mais pesado. Hum. Eu não sei se você. Eu tenho o costume de vez em quando de assistir a Fórmula 1. Né? E aí, a depender da pista, aí eles diminuem aquelas. As, como é aquele negócio que tem no fundo do carro? Os iPhones, eu acho. O Air, Isso. alguma coisa lá. Aí eles diminuem. Quando diminui, o carro fica mais veloz na reta, porque tem menos força de atrito. Mas nas curvas, eles ficam mais lentos. Por quê? Porque como a força de atrito diminuiu, tem que diminuir a velocidade na curva, porque senão o carro derrapa. É verdade. Como é que nós vamos calcular a força de atrito, então? Força de atrito é igual a esse aqui, essa letra aqui, que é o coeficiente de atrito, e ele depende de um material para o outro, multiplicado pela força normal. Já tem alguma dúvida? Não. Não. E aí vem dizendo, atrito estático é aquele que atua quando não há deslizamento. E atrito cinético é aquele que atua quando há movimento relativo entre os corpos. Mas a forma de você calcular é a mesma, ok? Aí aqui está dizendo que o coeficiente de atrito estático é igual ao coeficiente de atrito cinético. A forma de você calcular força de atrito é a mesma. O que é que acontece? Às vezes a questão ela lhe dá força, os dois dados, força de atrito estático e força de atrito cinético. Aí você vai olhar, se o objeto já estava parado, você usa o estático. Mas se o objeto estava em movimento, você usa o cinético. Beleza? É. Vamos lá. Distrair um pouquinho, porque só falar, se vocês passaram uma aula de física sem fazer um cálculo, você fica frustrado. Eu tenho um bloco de massa 5 quilos, move-se com velocidade de 1 metro por segundo, na horizontal sobre a força F, constante horizontal. Se a velocidade, se o coeficiente de atrito do bloco é 0,2 e a aceleração é 10, então a força em newtons vale. Então vamos lá, calcular. Como é que eu vou calcular isso aí? Eu tenho um bloco que está sendo movido para a direita.
esse bloco tem 5 quilos, está sendo movido com a velocidade de 1 metro por segundo, a força de atrito é 0,20 e a gravidade é 10. Né? Como é que eu vou calcular? Vamos lá. Força é igual a massa vezes a aceleração. Lembram disso? Sim. Então, força é igual a massa vezes a aceleração é igual a força menos a força de atrito. Tem aí alguma dúvida? Não. Então, vamos lá. Né? A única coisa que eu coloquei aqui é que a força normal, no caso, é massa vezes gravidade. E tem o mesmo valor que a força-peso. Substituindo. Massa, 5. Aceleração é 0. Como é que eu sei que a aceleração é 0? Porque tá no inicial. Não, porque ele diz que a velocidade é constante. Se a Ah, velocidade é constante, não tem aceleração. É igual à força que nós queremos descobrir, né? 0,2 é o coeficiente de atrito. A massa é 5 vezes a gravidade, que é 10. E aí é só multiplicar e você vai ter aqui, ó, 0,2, 5 vezes 10 dá 50. Então vai ficar, ó, 5 vezes 0 dá 0, é igual a 0,2 vezes 50 dá 10. Então a força é de 10 newtons. Alguma dúvida? não. Não. Nenhuma? Então vamos lá. Um motorista conduzia seu automóvel de massa 2.000 quilos. Ele trafegava em linha reta com velocidade constante de 72 km por hora, quando avistou uma carreta atravessar na pista. Transcorreu 1 segundo entre o momento em que o motorista avistou a carreta e o momento em que acionou o sistema de freio para iniciar a frenagem, com desaceleração constante igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Antes de o automóvel iniciar a frenagem, pode afirmar que a intensidade da resultante das forças horizontais que atuavam sobre ele era. Letra A. Veja que ele fez essa pergunta toda, disse que acionou o freio, falou tudo isso. Mas a pergunta é, antes do automóvel iniciar a freagem. Antes dele iniciar a freagem, a velocidade dele era constante de 72 km por hora. Então, o resultado das forças, letra A, era nula, pois não havia força atuando sobre o automóvel. Vocês acham que pode ser essa? Paz. Calma aí. Não. Aliás, não, vamos fazer o seguinte. Leiam aí. E qual é que vocês acham que pode estar certo? Eita, você já deu a Aí resposta, você já professor. mostrou isso. Ah, obrigado. Ah, Letra mostrou, B. foi? Letra B. Letra B, você não mostrou, você tirou do slide. Letra B, professor. Letra Já sei a B, Ah, viu, resposta. viu? eu estava querendo ver se era a última questão. Acabei mostrando a vocês. Mas é a última mesmo. Eu tava pensando nessa daí mesmo, tem cara de ser essa, mas Ó, aí. nula, pois não havia forças atuando sobre automóveis. Existem as forças. Tem a força de atrito que estava atuando no automóvel, né? E a força do motor que a força do motor faz com que o automóvel vá para frente. Não é isso? Uhum. Existe a força de atrito, que é contrário ao movimento para o automóvel ir para trás. Como a força do motor é igual à força de atrito,
Então não há variação de velocidade. Entendeu? Uhum. Entendi. Se a força do motor fosse maior do que a força de atrito, o carro iria aumentar a velocidade. Se a força do motor fosse menor do que a força de atrito, o carro iria diminuir a velocidade. Mas como a força de motor é igual à força de atrito, a velocidade não muda. Beleza? Beleza. Beleza. Acho que Foi eu e muito... Dayan, os únicos que participam, né? os outros são tímidos. Mas eu era um aluno muito tímido.